Portugal é constituído por uma parte continental situada no continente europeu e pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, situadas no Oceano Atlântico. Portugal continental localiza-se a sudoeste da Europa, na Península Ibérica. A região autónoma da Madeira localiza-se no Oceano Atlântico, a sudoeste do Algarve. A região autónoma dos Açores, também situada no Oceano Atlântico, localiza-se a oeste de Lisboa. Portugal continental faz fronteira terrestre a norte e a este com Espanha e fronteira marítima a oeste e a sul com o Oceano Atlântico. Portugal continental e Espanha formam a Península Ibérica. Portugal continental está dividida em 18 distritos, tendo cada um deles uma cidade que é a capital do distrito. A cidade de Lisboa é a capital de Portugal e também a capital do distrito de Lisboa. Vou-vos apresentar agora os 18 distritos de Portugal, do norte para o sul. Vamos começar então. Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, que é o meu distrito, Guarda, Viseu, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Porto Alegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro. Agora temos que os decorar todos. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira não estão divididas em distritos. O arquipélago da Madeira é constituído pela Ilha da Madeira, Ilha de Porto Santo, Ilhas Selvagens e Ilhas Desertas. Funchal é a maior cidade da região autónoma da Madeira. Arquipélago dos Açores é constituído por 9 ilhas. O grupo ocidental, que tem a Ilha do Corvo e a Ilha das Flores. O grupo central, que tem a Ilha do Faial, Ilha do Pico, Ilha de São Jorge, Ilha Graciosa e Ilha Terceira. E o grupo oriental, que tem a Ilha de São Miguel e Ilha de Santa Maria. Na Ilha de São Miguel está a Ponta Delgada, que é a maior cidade da região autónoma dos Açores. Aglomerados populacionais. Conforme o número de habitantes, os aglomerados populacionais classificam-se em lugares, aldeias, vilas e cidades. Os lugares e as aldeias são zonas rurais e as vilas e as cidades são zonas urbanas. A densidade populacional corresponde ao número médio de habitantes por quilómetro quadrado. A população portuguesa concentra principalmente no litoral e à volta das grandes cidades. Então, vamos ver qual é a diferença entre lugares, aldeias, vilas e cidades. Os lugares são pequenos aglomerados de casas com poucos habitantes, que geralmente se dedicam à agricultura nos terrenos vizinhos ou à pesca. As aldeias são aglomerados populacionais maiores do que os lugares. Têm mais casas e mais habitantes, além da agricultura e da criação de gado ou da pesca. Existem algum comércio de bens essenciais. As vias de comunicação são caminhos e ruas com muito pouco trânsito e o ar é mais puro. As vilas são aglomerados populacionais mais extensos do que as aldeias. Os habitantes dedicam-se à agricultura, pesca, indústria, comércio e serviços. Nas vilas existem moradias e alguns prédios com vários andares. As cidades são grandes aglomerados populacionais com muito movimento de pessoas e veículos. As pessoas dedicam-se ao comércio, à indústria e aos serviços. O trânsito intenso, a concentração de pessoas e os espaços verdes reduzidos tornam o ar mais poluído do que nas vilas, aldeias e lugares. O rio. O rio é uma corrente permanente de água doce. A nascente é o lugar onde começa o rio. A partir da nascente, o caudal aumenta quando recebe a água dos afluentes.
O caudal é a quantidade de água corrente. Os afluentes são os riachos, ribeiros ou rios menores que nele desarruam. O caudal de um rio pode alterar-se de acordo com o clima. Aumenta no inverno quando há mais precipitação, ou seja, quando chove muito, e diminui no verão, quando a precipitação é muito diminuta. A foz é o lugar onde termina um rio. Um rio pode desaguar num rio maior. Um rio pode desaguar também no mar. Os rios são muito importantes porque marcam a paisagem, são habitat de muitos animais e plantas, fornecem a água para regar terrenos agrícolas, fornecem energia hidráulica que faz mover moinhos, são utilizados para a produção de energia elétrica, fornecem alimento através da pesca, permitem a realização de muitas atividades de lazer, divertimento, têm um enorme valor turístico. Vou falar sobre os rios principais de Portugal. Vou falar agora sobre o Rio Douro, que nasce em Espanha e desagua perto da cidade do Porto. Mais a sul, vou falar sobre o Rio Tejo, que nasce em Espanha e desagua perto da cidade de Lisboa. Mais abaixo, finalmente, vou falar sobre o Rio Guadiana, que nasce em Espanha e desagua na cidade Vila Real de Santo António, no Algarve. Mas estes rios que falei não são exclusivamente portugueses, porque nascem em Espanha, ou seja, são rios internacionais. Agora eu vou falar sobre os maiores rios que nascem em Portugal. O Rio Mondego é o nosso rio português mais importante. Nasce na Serra da Estrela, que é o ponto mais alto do Portugal continental, e desagua na Figueira da Foz. De seguida, vou falar sobre o Rio Sado, que desarroa em Setúbal. Por fim, vou falar sobre o Rio Volga, que desagua em Aveiro. Como podemos ver na imagem, Portugal tem mais rios a norte do que a sul. Principais elevações de Portugal. Em Portugal continental, as zonas mais montanhosas com maior altitude situam-se a norte do Rio Tejo. No interior norte, o relevo é acidentado com muitas serras, vales e planaltos. No litoral e a sul do Rio Tejo predominam as planícies e planaltos, algumas colinas e poucas serras. Nas ilhas dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, o relevo é muito montanhoso, com ravinas e vales profundos. Sobressaem às grandes elevações resultantes da atividade vulcânica que originou as ilhas destes arquipélagos. A maior elevação de Portugal situa-se na Ilha do Pico, no arquipélago dos Açores. Chama-se Pico e tem 2.350 metros de altitude. Em Portugal continental, a maior elevação situa-se na Serra da Estrela, com 1.993 metros de altitude. A altitude das elevações é indispensável na caracterização do relevo. A altitude mede-se a partir do nível médio das águas do mar. O globo e o planisfério. O planeta Terra pode ser representado de dois modos diferentes, o globo e o planisfério. Devido à sua forma aproximadamente esférica, o globo é a representação que mais se aproxima da forma da Terra, logo mais real. A utilização do globo nem sempre é prática, por isso utiliza-se também os mapas. Há os mapas que representam toda a Terra numa superfície plana, chamamos planisférios. Os continentes e os oceanos. Ao observar o planisfério ou um globo, verificas que os oceanos,
Os mares, os rios e os lagos estão quase sempre pintados de azul e correspondem à parte líquida da Terra. Os continentes e as ilhas são a parte sólida. A parte líquida da Terra corresponde aproximadamente a 3/4 da superfície total da Terra. Os oceanos são grandes extensões de água salgada que rodeiam os continentes e as ilhas. São 5. O Oceano Pacífico, o maior dos oceanos. O Oceano Atlântico, o segundo maior, é o oceano que banha Portugal. O Oceano Índico, o Oceano Glaciar Ártico e o Oceano Glaciar Antártico. Na expansão marítima século XV, os navegadores portugueses conheceram outros povos, com os quais estabeleceram trocas comerciais e culturais. Alguns destes povos começaram a falar língua portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe e Timor. Estes países mantiveram o português como língua oficial. São denominados países lusófonos. Os países lusófonos são Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, Santo Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste. No mundo há 6 continentes: a América, a Europa, a Ásia, a Oceania, a África e a Antártida. Dos 6 continentes que cobrem a superfície da Terra, a Europa é o segundo mais pequeno em extensão. Como podes observar no mapa, a zona costeira deste continente é muito recortada. É também um continente muito diversificado no que diz respeito ao relevo, às paisagens, às culturas dos diferentes povos e à extensão dos diferentes países. Existem países muito extensos, como a Rússia, a Espanha e a França, e países muito pequenos, como Andorra, o Mónaco e o Vaticano. Alguns países da Europa, em 1957, decidiram unir-se e fundar a Comunidade Económica Europeia, CEE. Portugal e Espanha aderiram à CEE a 1 de janeiro de 1986. Em 1992, a CEE passou a chamar-se União Europeia, UE. A União Europeia. Atualmente, a União Europeia é constituída por 28 países, sendo um dos seus símbolos uma bandeira azul com 12 estrelas amarelas. Outro símbolo da União Europeia é o seu hino, um trecho da 9ª Sinfonia de Beethoven, também conhecido como o Hino da Alegria. O Dia da Europa comemora-se a 9 de maio. Alguns países da União Europeia decidiram criar uma moeda única, o euro, que em 2002 entrou em circulação. O euro é a moeda oficial de 7 países dos 28 que integram a União Europeia.